Bom, amigo torcedor vascaíno, acaba de terminar Vasco da Gama 1, Volta Redonda 1, e o Vasco termina a partida classificado numa disputa de pênalti pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O Vasco consegue, através das penalidades máximas, apenas a classificação para as semifinais. E, sinceramente, eu entendo o torcedor cruzmaltino que fica feliz. Eu entendo o torcedor cruzmaltino que nesse momento está comemorando a classificação para as semifinais. Só que eu não consigo. Eu não consigo ficar feliz. Eu, Lucas, não consigo comemorar. O meu sábado de carnaval, ele foi extremamente estragado por conta do Vasco da Gama. Eu tô aqui, ó, suando, estressado, com raiva, por conta de mais uma atuação ruim do Vasco da Gama em 2026. Ah, Lucas, porque tem muita gente que defende. Você não acha que os resultados não estão vindo e você não está reclamando que o Diniz não consegue resultados? Tá aí. Pode até ser um argumento de muitos torcedores. Só que, amigo vascaíno, vamos ser sinceros, o resultado veio hoje numa disputa de pênalti contra um Volta Redonda. O vascaíno, que nesse momento está comemorando uma classificação numa disputa de pênalti contra o Volta Redonda, ele precisa minimamente entender de fato se ele conhece a grandeza do Vasco. Porque hoje o que acontece no Vasco da Gama é um apequenamento da instituição. Hoje o que acontece no Vasco da Gama é um distanciamento do tamanho e da grandeza do clube que nós torcemos. O meu Vasco, pelo menos, o Vasco da Gama que eu fui acostumado a crescer e a torcer por ele, não é um Vasco que sofre para ganhar do Volta Redonda e passar do Volta Redonda. Em mais uma atuação ruim. Se hoje, pelo menos, o Vasco tivesse atuado bem, se hoje, pelo menos, o Vasco da Gama ele tivesse criado várias oportunidades para, de fato, fazer com que a vitória viesse em São Januário, talvez o meu argumento, a minha opinião, a minha análise desse jogo seria outra. Mas não, cara. É mais uma partida muito ruim do Vasco da Gama. É mais uma partida muito abaixo do Vasco da Gama. É mais um jogo em que eu, Lucas, tenho que vir aqui me posicionar contra o técnico Fernando Diniz, que não consegue entregar nada. E é uma pergunta muito humilde, tá? É uma pergunta muito sincera. É uma pergunta, inclusive, eu acho muito coerente. Até quando vocês vão insistir nesse treinador? Acabou, a minha paciência acabou. Eu cheguei ao limite com relação ao técnico Fernando Diniz. E vou falar, amigo, eu, Lucas, gosto do Diniz como profissional. Em todas as minhas análises, seja aqui no meu canal, seja nas participações que eu venho fazendo no SPT, eu sou muito coerente, eu não tenho por que mentir sobre isso, eu gosto do Diniz. Na entrevista coletiva, pelo menos acho que eu participei com o Fernando Diniz, eu sempre fui muito cordial com o Diniz e o Diniz sempre devolveu essa cordialidade. Não sei, talvez me acompanha, talvez sabe do meu posicionamento quanto a ele, sabe do meu respeito quanto a ele, e eu gosto muito do Diniz. Eu, Lucas Moretti Marques, o que eu mais queria é que o técnico Fernando Diniz desse certo no Vasco, é que a ideia de jogo dele encaixasse no Vasco, é que a bola que ele fez o Fluminense jogar em 2023, ele fizesse o Vasco jogar agora em 2026. Só que eu acho que tudo tem limite. E o limite do técnico Fernando Diniz, ele já deu há muito tempo. Estou vendo muita gente, inclusive, utilizando a seguinte justificativa para defender algo que, ao meu ver, é indefensável relacionado ao trabalho do Diniz. Pô, Lucas, mas você que a demissão do Diniz está no início do ano, cara. Ok? Está no início do ano. E aí muita gente fala, pô, por exemplo, o Tite. O Tite está no Cruzeiro agora. Cabe demitir o Tite com um trabalho que acabou de começar? Aí eu vou falar, não cabe. Não cabe demitir o Tite. E aí talvez você, com esse argumento meu, fale, então, como cabe demitir o Diniz se não cabe demitir o Tite, Lucas? Se é um trabalho no começo do ano igual, de Cruzeiro e Vasco. Aí eu vou te responder. O Tite chegou ao Cruzeiro agora, em 2026. O Diniz está no Vasco desde maio do ano passado. O trabalho do Diniz ele não tem 2 meses. O trabalho do Diniz ele vai completar 1 ano, daqui a 3 meses. E você está defendendo um trabalho que não acontece desde maio do ano passado. Porque o Fernando Diniz nunca fez esse Vasco jogar. Nunca. Nunca.
Durante apenas 5 partidas o Vasco jogou bola no ano passado. 5 partidas seguidas, que foram as 5 vitórias seguidas. E aquele jogo contra o São Paulo lá no Morumbi, que de fato ali o Vasco da Gama ele conseguiu desempenhar um bom futebol. De resto, a gente não viu o Vasco da Gama jogar. O Vasco ele não cai no ano passado porque não tinha uma rodada a mais. Se a rodada, ao invés de acabar na 38ª, acabasse na 39ª, o Vasco da Gama seria rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E vocês estão defendendo um técnico que não está entregando. Isso me preocupa, cara. Porque o Diniz hoje, ele não mostra desempenho. O Vasco hoje, ele não desempenha. O Vasco desempenhou um jogo na temporada que foi contra a Chapecoense. E tiveram vários jogos já durante o ano de 2026. Não foi apenas um. E só um que o Vasco da Gama jogou bola. Empatou, não ganhou. Ah, mas não venha a ser resultadista. Amigo vascaíno, se a bola não entrar, o Vasco pode jogar bem durante todo o ano de 2026. Seremos rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ou você já esqueceu o que aconteceu na Série B do Brasileiro de 2022 com esse mesmo Fernando Diniz? Aliás, 2021. Diniz chega no Vasco naquela Série B, faz o Vasco jogar, o Vasco joga bonito, a bola não entra, o Vasco joga bonito, a bola não entra, o Diniz é demitido, o Vasco fica na Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje nem sequer bonito o Vasco da Gama está jogando. O Vasco joga um futebol feio e o Vasco não vence. O Vasco não pontua. O técnico Fernando Diniz hoje ele está estragando com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu esperava, sinceramente, que hoje, após essa atuação constrangedora, essa atuação vergonhosa, eu recebesse aqui a informação, através do nosso grupo de imprensa do Vasco, que o técnico Fernando Diniz foi demitido. Mas eu sei que no fundo, isso não vai acontecer. E aí, diante desse acontecimento, de uma permanência de trabalho, que é a ideia da diretoria, creio que estão achando que está bonito, está legal, está maneiro, o vascaíno ficar aqui irritado numa madrugada de domingo, numa noite de sábado, eu espero sinceramente, tá? Que pelo menos vocês tenham um limite com relação a esse treinador. O meu limite ele já deu, já foi. Mas eu espero que vocês também tenham. O Vasco ele volta a campo agora no próximo final de semana. Muito provavelmente contra o Fluminense, que entra em campo na segunda-feira, amanhã, dependendo de quem. Dependendo não, já passou de meia-noite, já estamos no domingo. Amanhã é Fluminense Bangu. O Fluminense deve passar, deve chegar às semifinais. Teremos um jogo no domingo da semana que vem, no final de semana que vem, e lá no outro final de semana a partida de volta. E entre esses 2 jogos de semifinal, o Vasco enfrenta o Santos numa quinta-feira. Eu tô cagando para Campeonato Carioca. Eu agora estou cagando para Campeonato Carioca, porque a minha situação nesse momento faz com que me preocupe com o Campeonato Brasileiro. O Vasco está fazendo com que eu me preocupe com o Campeonato Brasileiro. São 3 jogos, nenhuma vitória, são 2 derrotas e um empate. 2 jogos em casa. Então, assim, não me interessa a bola que o Vasco vai jogar contra o Fluminense no final de semana que vem. Inclusive, Fernando Diniz, poupa o time, tá? Não entra com o time titular contra o Fluminense. Ah, mas é semifinal. Não tem problema que é semifinal. Poupa o time contra o Fluminense e foca no jogo que vai ter contra o Santos no dia 24. Esse é o jogo que o Vasco da Gama tem que usar para balizar o técnico Fernando Diniz no comando ou não do Vasco. Porque se esse Vasco enfrentar um Santos, sem ser essa quinta, na outra, e não mostrar futebol, tendo praticamente 2 semanas cheias de treino, eu não vejo mais motivo para a permanência do técnico Fernando Diniz. Porque se hoje a justificativa é dar tempo ao Fernando Diniz para trabalhar com esses reforços, ele terá durante essas 2 próximas semanas. E se chegar contra o Santos e esse treinador não apresentar um bom futebol, eu não vejo motivos para ele ficar no Vasco. Acabou a paciência, acabou tudo. O Vasco não aguenta mais ver esse futebol ridículo que o técnico Fernando Diniz está desempenhando no comando do Cruz Maltino. Tá feio de ver, tá irritante de assistir e tá triste de ver de fato o que esse rapaz aí está fazendo com o Vasco. É importante falar também sobre o senhor Coutinho, substituído no intervalo, porque não está jogando bola, inclusive não está jogando absolutamente nada. E a informação é que após ser substituído, o Bonito ainda não quis voltar para o banco de reservas. Então, ele é substituído por mérito, enfim, o técnico Fernando Diniz faz alguma coisa boa,
porque o Coutinho não estava jogando absolutamente nada, e aí ele é substituído e sai, não fica no banco? Por que ele não foi no banco? Especial? Ele é diferente? Ele tem cadeira cativa? Não é o capitão do time? Não é a liderança do time? Não é o camisa 10 do time? Aí quando sai, ele não volta para o banco? A gente criticou o Verratti por muito menos no ano passado. Lembra que eu fiz isso há alguns vídeos atrás? Vai ficar passando a mão na cabeça do Coutinho? Peraí, cara. Vamos ser sinceros, o que o Coutinho fez pelo Vasco? O Coutinho é um cria da base. Mas tratando de jogador do Vasco, o Coutinho nunca fez nada pelo Vasco da Gama. E tem um carinho absurdo. Só que parece que no primeiro momento de crítica, ele não está conseguindo aguentar a pressão. Amigo, senhor Coutinho, preste atenção no serviço, como se dizia, né? Como se diz narrador. E ao técnico Fernando Diniz, acho que perdeu o elenco, perdeu o carinho do torcedor, perdeu tudo. Tá tenso. Inclusive as imagens, né? Técnico Fernando Diniz, ali na volta dos jogadores, né? Do intervalo, jogadores dentro do vestiário, ali dentro do túnel conversando, e o Fernando Diniz olhando do lado de fora os atletas. Um distanciamento total, uma sensação que definitivamente o técnico Fernando Diniz perdeu o elenco Cruz Maltino. Diniz esperando os jogadores ao lado de fora do vestiário enquanto os atletas se reúnem antes de voltar para o segundo tempo. Ou seja, nitidamente, o Diniz perdeu o grupo e o senhor Felipe Coutinho, tendo que ser substituído por conta de uma atuação, faz questão de não voltar para o segundo tempo e fecha, né, o jogo, inclusive, sendo xingado tanto o Diniz quanto o Coutinho pelos torcedores vascaínos. Tá tenso. Alô, Pedrinho, ainda dá tempo de salvar o ano, tá? E só para fechar, 55 cruzamentos na área hoje. Ano passado, quando tínhamos Verratti, a bola não era alçada na área, como está sendo esse ano. 55 cruzamentos na área. Isso é surreal, gente. A gente tem Brenner e Spinelli de atacante e 55 bolas estão sendo cruzadas. Tínhamos o melhor cabeceador do futebol brasileiro no elenco no ano passado e as bolas não eram alçadas na área nessa quantidade que está sendo em 2026. Indefensável. Essa é a palavra para o técnico Fernando Diniz. Bom, deixa aí a sua opinião nos comentários, tá? Que eu quero saber muito qual é o seu pensamento. Eu, Lucas, fico por aqui nesse iniciozinho de domingo de carnaval. Já eu tô de volta. Não teremos o nosso Acorda Vascão hoje, porque esse vídeo está sendo postado bem tarde. E daqui a pouquinho eu volto com aquele seu Fala Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.